Então vamos começar? Porque eu tô aqui há meia hora ensaiando o início de toda a explicação que eu tenho pra dar, né? Então vamos assim, desse jeito mesmo. Sobre o que eu vou falar hoje? Esse livro, Arrume a Sua Cama. Por que eu escolhi ele como o primeiro de tudo que eu tenho pra falar? Porque ele é ótimo para dar uma introdução e trazer logo de cara a autorresponsabilidade. Então, como que vai acontecer? Eu vou fazer um resumo do livro, vou explicar algumas partes, as partes que eu vi mais importantes, mais interessantes, mas isso não quer dizer que eu não recomendo ler, tá? Inclusive, recomendo fortemente que vocês leiam. É um livro pequeno, as letras são relativamente grandes, o valor é barato, então não tem desculpa pra não ler, tá? Quem que foi o William? Ele foi um militar da Marinha dos Estados Unidos. E aqui no livro ele me conta 10 lições que ele aprendeu durante todo esse tempo que ele estava trabalhando lá. Ele começa falando, logo na introdução, que a vida é difícil. Mas se você tem disciplina, se você tem determinação, se você tem pensamentos positivos e se você tem suporte de alguém do seu lado, você consegue superar qualquer obstáculo, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Na verdade, são atitudes positivas, o pensamento positivo ficou por minha conta. A primeira lição do livro é: comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, arrume a sua cama. A gente precisa ter a primeira tarefa do dia completa, feita, que é a partir do momento que você acorda. Não é arrumar a cama na hora do almoço, não é arrumar a cama na hora que der, quando lembra, não. É acordou, levantou, arruma a cama. Ele conta que quando eles estavam no alojamento, antes dele ser o militar, tocavam um sino, ele tinha que levantar e arrumar a cama. E passava um pouco, o instrutor chegava para inspecionar a cama, para ver se estava tudo arrumado, se estava tudo organizado. Então, era a primeira tarefa que ele tinha que fazer. E aquilo não era motivo de elogio. O instrutor não chegava dando parabéns, ele esperava que ele fizesse aquilo. Então aquilo demonstrava uma disciplina, né? Tanto que ele conta, ele fez parte do grupo que resgatou o Saddam Hussein. E aí ele conta que o Saddam Hussein não arrumava a cama e ele ficava encabulado com aquilo, né? E aí ele fala também que mesmo quando ele ficou, depois de muito mais velho, quando ele sofreu um acidente, ele sempre arrumava a cama para mostrar que ele estava bem. Um ponto importante que ele fala é que o arrumar a cama era um lembrete para ele de que ele tinha cumprido alguma coisa da qual ele se orgulhava, ele tinha feito naquele dia. Porque independente do final do dia, quando ele chegava lá, ele sabia que a primeira tarefa ele tinha cumprido. E isso significava para ele que ele era uma pessoa disciplinada. Nós precisamos da sensação de organização. A vida cotidiana já é tão turbulenta, tão cheia de situações que não dependem da gente, que não está sob nosso controle. Nós precisamos do mínimo desse senso de organização. E fazer isso, arrumar a cama, dá o estímulo, muitas vezes, que a gente precisa para começar o dia, para viver o dia e dar a satisfação de terminar esse dia bem. A segunda lição é: você não vai conseguir sozinho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que te ajude a remar. Ele conta de um acidente que ele teve e de uns momentos que ele precisou de pessoas, e ele termina refletindo que, independente da situação que ele estava, enquanto ele estava sendo militar lá, ele nunca conseguia as coisas sozinho. Ele sempre tinha alguém para contar e ele sempre tinha as pessoas que confiavam nele, tinham as pessoas que estavam lá por ele, confiando no trabalho dele e que não deixaram ele abandonado, que não deixaram ele sozinho, tanto em acidente quanto em turbulências. O que eu percebo é que ele deixa sempre claro que ninguém está livre de momentos trágicos, de situações ruins da vida. E aí nessa lição ele ainda fala isso e explica: olha, você não está livre, as coisas ruins podem acontecer, mas o que faz a diferença são as pessoas que você escolhe para caminhar com você, tanto amigos como relacionamentos, né? Então preciso saber escolher. É sempre importante, independente de qual área da vida, que você escolha bem, que você saiba com quem você quer caminhar. A terceira lição é: tudo depende do tamanho do coração. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do seu coração.
Aqui ele conta histórias, né, de comparações entre pessoas, julgando elas pela forma física. Porque tinha muito isso, né? Eu acredito que até hoje tenha nessa área, né, de militar e tudo mais, porque eles querem pessoas fortes, altas, né, que consigam, olhando pro porte físico delas, que elas consigam sobreviver, digamos, na mata ali. E ele conta que muitas vezes ele foi surpreendido e viu muita gente ser surpreendida também por conta de pessoas que eram julgadas menos capazes, que iam lá e faziam coisas maravilhosas para a equipe, mesmo assim. A quarta lição é: a vida não é justa, siga em frente. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Maravilhoso, né? Ele conta que eles tinham um castigo lá no lugar onde ele trabalhava, antes dele se tornar um militar, que ele chamava de empadão de areia. Pode imaginar, né? Eles se molhavam todos, depois tinham que ficar rolando na areia até virar uma pessoa, um empadão mesmo ali, bem cheio de areia em todos os buracos, e viver a vida durante o dia com aquela areia ali, correr, fazer todos os exercícios daquele jeito. E o critério era sem critério. Se a pessoa achasse que ele tinha ido contra alguma coisa lá, o superior dele mandava ele fazer. Ele conclui falando que a vida das pessoas comuns, assim como a vida das pessoas, dos grandes homens e mulheres, é dada pela forma com que é determinada pela forma com que elas lidam com as injustiças que acontecem nas suas vidas. Porque é muito fácil a gente culpar o destino, né, forças externas, e deixar de fazer, deixar de tentar, deixar de se esforçar, de tentar novamente, né, e culpando tudo isso. Ao invés de ir lá, se esforçar, trazer essa responsabilidade pra gente e falar: não, eu tô aqui porque fui eu que me coloquei. Não foi meu pai, não foi a forma que eu fui criada, não foi a situação do mundo, não foi o ambiente, fui eu. Hoje, eu, adulta, estou aqui porque eu quero. A quinta lição é: o fracasso pode te tornar mais forte. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. O que é esse circo? Era 2 horas extras de atividade, de alguma atividade, depois dele ter concluído todas as atividades do dia. Ou seja, ele estava lá morto, cansado, tinha que fazer mais 2 horas de atividade. Por que ele tinha que fazer? Porque ele não tinha concluído no tempo que os instrutores queriam, não tinha concluído na velocidade que os instrutores queriam, ou seja, ele estava super cansado e tinha que fazer essas 2 horas a mais de atividade. Só que o pior não era isso, é porque depois, no outro dia, ele acordava e tinha que fazer o mesmo exercício, viver a vida normalmente, só que ele acordava bem mais cansado, e aí ele não conseguia bater a meta e ia para o circo novamente, isso virava um ciclo. E ele fala que nessas atividades, né, extras, né, nesse castigo, no circo, é que as pessoas acabavam desistindo, né? Tinha muita desistência nesses momentos. Porque pensa, você faz atividade durante o dia inteiro, tá cansado, no seu momento de descanso, você precisa fazer mais 2 horas de atividade intensa, aí depois você vai descansar no outro dia, você precisa tudo de novo, e de novo, até que você consiga bater a meta que eles estipularam para você. Ou seja, eram muitos dias de circo. Só que ele fala que isso, ao invés de enfraquecê-lo, foi deixando mais forte. Claro que no começo ele ficou, né, mais fraco, mas depois ele foi ficando mais resistente a isso. E aí, nesse tanto de circo que ele participou, ele foi ficando mais preparado, mais confiante. E ele termina falando que em um momento ou outro na nossa vida a gente vai entrar num circo, não dá para evitar, mas o que é mais importante é que a gente aprenda com os fracassos, a gente não desista, a gente aprenda e saia mais forte, saia mais resistente com o fracasso, com o circo que vai acontecer na nossa vida. A sexta lição é: você precisa ousar mais. Se você quiser mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. Ele fala sobre correr riscos calculáveis
calculados e planejados. Não é sair se jogando, não. É porque ele conta uma história em que ele se jogou e deu certo e tudo mais. E o que diferenciava o serviço dele do serviço dos outros era justamente esse. Ele se colocava em risco. Mas os riscos dele eram todos planejados e todos calculados. Não são riscos quaisquer, tá? Não tô falando pra você correr risco aí, não. Tô contando a história dele. Tô falando da lição dele. A 7ª lição é: enfrente os tiranos. Se você quer mudar o mundo, não fuja dos tubarões. Por que é esse nome, né? Ele conta que quando eles prenderam o Saddam Hussein, todo mundo sabe quem era o Saddam Hussein, né? Quando eles prenderam, o Saddam Hussein ainda intimidava as pessoas que prenderam ele. Ou seja, ele estava preso na cadeia e as pessoas que prenderam ele ainda ficavam meio receosas, meio com medo, meio se sentindo intimidadas mesmo com a presença dele, né? Porque ele foi uma pessoa muito ruim, poderia fazer mal para eles ali no pensamento deles. E ele vem e fala: não, gente, a gente prendeu ele aqui. Nós vamos tratá-lo como uma pessoa que não intimida ninguém. Por quê? Porque quem intimida alguém aqui somos nós intimidando ele, porque nós o prendemos. Então ele começou a tratar o Saddam Hussein, nada mais, nada menos, como uma pessoa que não passava nenhum tipo de perigo. E aí ele fala que os tiranos, eles prosperam onde há medo e intimidação. Então eles se sentem à vontade, da mesma forma que os tubarões atacam quando eles sentem o medo da gente. Porque dizem que os tubarões conseguem perceber o medo na água. Eles encontram esse momento para atacar, para enfrentar. E ele fala que os tiranos são assim também. Então, um tirano, você tem que o quê? Não ter medo dele, enfrenta ele, né? Tem que ter coragem. E no fim ele conclui falando que é preciso ter muita coragem para conquistar as coisas que a gente quer. A 8ª é: mostre-se à altura da ocasião. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. O título ele é autoexplicativo, né? Ele fala que todo mundo vai ter algum momento sombrio na vida. A morte de alguém, a doença de alguém. E são nesses momentos que a gente tem que mergulhar lá no nosso interior, lá no nosso fundinho e procurar o que a gente tem de melhor para poder ali oferecer, né, e crescer com isso. A 9ª lição é: dê esperança às pessoas. Se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Conta, nesse livro aqui, sobre uma semana infernal que ele teve, que era um treinamento lá deles que era terrível. E eles ficavam todos cheios de lama, e era um terror, onde muitas pessoas desistiam, era bem pesado mesmo. Tinha um pessoal indo embora, desistindo, tudo. E tinha um colega que estava atolado na lama, até o pescoço, e começou a cantar. Começou a cantar, e até umas pessoas, uns colegas que já estavam desistindo, indo embora, pararam. Falaram: não, vamos voltar. Voltaram, começaram a cantar também. E isso deu uma força a mais pro grupo. Tanto que os instrutores lá mandavam parar de cantar, só que ninguém obedeceu. Aí o grupo todo que estava sofrendo começou a cantar e aquilo deu uma força extra para eles. E ele conclui falando que a esperança é a força mais poderosa do universo. Que todo mundo consegue dar um pouquinho de esperança para o outro. E mesmo quando é a gente, aquela pessoa que está atolada na lama, só com a cabeça para fora, a gente ainda consegue animar uma outra pessoa. Trazer um pouquinho de esperança para outra pessoa. E a 10ª lição é: nunca, jamais desista. A vida coloca a gente em constantes situações onde desistir parece boa ideia, parece racional, diante de outras possibilidades que vão se juntando, tanta coisa ruim que vai acontecendo, que aí ela começa a mostrar de uma forma errada que aquilo ali seria até uma boa opção, né? Só que a gente não pode esquecer que existem fases difíceis na nossa vida. Todo mundo vai passar por fases dificílimas na sua vida. Só que sempre tem alguém que está numa situação pior que a nossa. Se a gente ocupa a nossa vida com autopiedade, com lamentações, com tristezas, aí vai ser difícil mesmo. Aí vai ser pesado.
Mas se por outro lado a gente se recusa a desistir, se a gente segue firme e forte naquilo que a gente quer, no nosso sonho, a vida pode ser vivida de uma forma mais agradável, mais leve. No fim, a vida vai ser aquilo que a gente faz dela. A responsabilidade é toda nossa. Só que a gente pode fazer ela grandiosa. Então foi isso, gente. Pequeno, mais denso, né? Eu quero saber de vocês aí, me conta. Qual a lição que vocês gostaram mais? Qual que vocês vão levar pra vida mesmo? Qual que não fez muito sentido? O que vocês acharam dessa forma de explicar? Conta tudo, eu quero saber. Preciso desse retorno de vocês, tá? E aí depois eu vou voltar com outros livros e com aquele tanto de assunto que eu ainda tenho pra falar por aqui.